Você é o tipo de pessoa que aguarda o ano inteiro para nossa famosa Black Friday? Você é aquele tipo de pessoa que só de ouvir a palavra promoção ou saldo ficam com os olhos brilhando? Quantas vezes você já comprou alguma coisa somente porque estava na promoção ou deu aquela sensação que você ia perder a oportunidade do século? Você já se perguntou se você realmente precisa de tudo que você comprou e de tudo que você tem? Você já parou para raciocinar de todas as compras que você fez, de todos os artigos que você tem? Quantos foram comprados porque você precisava? Quantos foram compradas porque você desejava? Ou quantas foram compradas somente pelo impulso? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os hábitos de consumo, sobre a grande diferença entre o desejo, a necessidade, falar também sobre a armadilha das compras por impulso e de como os vendedores e o famoso marketing utilizam de estratégias para nos aproximar e conseguir nos convencer a comprar cada vez mais, mesmo sem a gente estar precisando daquele serviço ou daquele produto. E nós vamos fazer uma grande reflexão. Podemos arcar com todos os custos que estão associados às coisas que compramos? Fala galera, fala Maltinha, aqui é o Vini, sejam bem-vindos ao canal Investidor Zucatuba. Bem gente, quando a gente fala de consumo, quando a gente fala de compras ou de adquirir alguma coisa, a principal reflexão que a gente tem que fazer e tentar entender é a pergunta básica: eu preciso desse produto ou eu quero esse produto? Ou seja, esse produto atende uma necessidade minha ou um desejo? A principal diferença com relação a essa pergunta está realmente na essência da palavra. Então, o que seria uma coisa necessária? Uma coisa necessária seria algo ligado ao nosso bem-estar, seria ligado a tudo aquilo que a gente precisa ter para nos mantermos bem, né? Nos mantermos com uma sensação de que temos tudo o que necessitamos, que seria moradia, comida, roupas básicas, saúde, transporte, educação, entre outros. Já o desejo, ele impulsiona a gente a querer algo que efetivamente a gente não precisa, ou seja, algo que massageia o nosso ego, como por exemplo, o celular mais caro, a última coleção de uma determinada roupa, o carro mais novo, mesmo que o carro que a gente tenha não seja tão velho, não seja tão antigo e atenda todas as necessidades que a gente precisa, que é, no caso do carro, da locomoção. O que a gente precisa levar em conta é que mesmo com relação aos itens básicos, muitas vezes estão associados ao nosso desejo. O problema, gente, não está na aquisição do produto ou do serviço ou do bem, e sim no sacrifício financeiro, emocional e físico que a gente vai ter para mantê-lo e principalmente se algum dia a gente vier a perdê-los. A gente tem uma questão muito interessante aqui, gente. E qual é essa questão? Na sociedade de hoje, muitas e muitas pessoas buscam a ter um estilo de vida que elas não têm condições financeiras de manter. E onde está o início dessa questão e o cerne dessa questão? Infelizmente são as redes sociais. O que as redes sociais têm feito com a gente hoje, principalmente com as pessoas, que as questões dos influencers, das pessoas que a gente segue, não importa em qual rede social é que muitas vezes a gente tem essas pessoas como referência e a vida dessa pessoa como uma referência. E o grande problema é, as pessoas que postam, não importa a rede social que estejam postando a sua vida, só postam momentos de alegria, só postam comprando roupas e comprando coisas para satisfazer o seu ego. A grande armadilha que hoje as redes sociais nos trazem é a vida fake das pessoas. As redes sociais intensificam essa questão de ostentar como um padrão e mostrar uma vida que, na verdade, ela não é real, que todos nós temos problemas. E quando a gente busca seguir essas pessoas e tentar ter uma vida igual a elas, é nisso que as redes sociais usam para nos influenciar a consumir cada vez mais e mais, para que nós consigamos ter uma vida igual ao nosso ídolo, igual à pessoa que nós temos como referência. E se a gente não consegue fazer isso, se a gente não consegue viver e ter as coisas do nosso ídolo, isso pode nos causar uma insatisfação. Um ponto, gente, que a gente muitas vezes esquece antes de comprar alguma coisa é o seguinte: nós temos condições
condições de manter a vida ou o estilo de vida que a gente deseja? Se a gente resolve comprar um celular novo, seja por prestações, será que eu vou ter condição de todos os meses arcar com as parcelas? Se eu quiser comprar um carro zero, se eu quiser comprar um carro novo, quanto em percentual do meu orçamento esse carro vai tirar? 30, 40, às vezes 50%? Será que eu vou ter condições de, caso tenha, depois de 1 ano, 2 anos, fazer a manutenção desse carro, ou trocar peças, ou fazer uma manutenção? Será que eu vou ter condições de empacar e arcar com esses custos? Se por um acaso o celular, o telefone que eu comprei em 10, 20 parcelas, 24 parcelas for roubado, será que eu vou ter condição de repor esse telefone, repor esse bem, sem ter um sacrifício financeiro, conseguir repor ele tranquilamente? É nesse momento que as escolhas financeiras e as compras puramente por desejo faz com que a gente pague um preço muito alto. É justamente identificando essa nossa necessidade de se autoafirmar e identificando a nossa fraqueza é que o famoso marketing começa a agir. Os vendedores e as empresas e a propaganda sabem muito bem explorar essa nossa falta, esse vácuo que muitas vezes nós colocamos na nossa vida, que buscamos preencher às vezes com coisas materiais. É nesse momento que eles buscam, através das estratégias, demonstrar pra gente com algum tipo de propaganda: essa é a última peça, essa é a oportunidade do século, oferecemos frete grátis para todo o Brasil. E justamente nesse momento de aguçar o nosso desejo, aguçar a nossa necessidade de preencher algo que nos falta com algum produto, que o marketing começa a agir. Os vendedores sabem muito bem explorar essa nossa fraqueza. A gente sabe, a gente vê aí que as estratégias de marketing e as propagandas são incríveis. Eles buscam criar na gente uma necessidade de urgência de um produto que a gente nem precisa, ou mostrar pra gente, ou querer demonstrar pra gente que nós vamos ser aceitos numa sociedade ou aceito num grupo de pessoas somente se a gente tiver um relógio caro, se a gente usar uma blusa de determinada marca, se a gente tiver um carro de uma determinada marca ou um carro de um determinado ano. E vocês sabem muito bem o que eu tô falando. Quem já entrou no site da Shopee, da Shein, da Temu, da AliExpress, sabem que eles criam essa necessidade pra gente. Quem nunca viu última peça, quem nunca viu, você tem um desconto de R$200, você tem um desconto de €200, e a gente fica achando que aquele é o último momento, que é a última oportunidade de adquirir aquele produto, e muitas vezes clica no comprei e depois, passados alguns minutos, passado alguns segundos, a gente se arrepende. Agora uma reflexão para vocês. Você já comprou alguma coisa por impulso? Você já alguma vez, nesses sites que eu já falei anteriormente, clicou na palavra comprar sem mesmo entender e ver a necessidade que esse produto faz para você? A grande questão aqui, gente, é quando isso começa a extrapolar. Às vezes comprar uma coisinha, 2 coisinhas, faz parte da nossa rotina e eu considero que é absolutamente normal. O grande problema aí é quando isso passa a ser algo corriqueiro, algo que você passa todos os dias, você passa 2 horas do seu dia, 3 horas do seu dia, ou todos os dias nesses sites, vendo produtos, vendo qual a novidade do momento. Olha, eu preciso comprar um protetor para o meu relógio, eu preciso comprar alguma coisa para minha casa. Quando isso passa a ser uma rotina, isso efetivamente é um problema. Ou seja, você passa a ser um comprador compulsivo. Só para vocês terem uma ideia, números do SPC Brasil mostram que 53% da população brasileira compra ou já comprou alguma vez por impulso. E como eu falei para vocês, essa compra por impulso, essa compra que começa a ser feita todos os dias ou várias vezes por dia, ou quando você tem várias coisas, vários produtos na sua casa, vários objetos que você nunca usou e nunca precisou, passa a ser algo preocupante. Gente, as compras por impulso são uma doença e ela tem o nome de oniomania, e é uma doença psicológica. Tem muito mais a ver com a necessidade de um preenchimento, de um vazio e às vezes até um momento depressivo que a gente tem. Se vocês quiserem mais informações, eu aconselho vocês a lerem. Eu vou colocar aqui na
na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, alguns sintomas da oniomania, ou seja, das compras compulsivas, e para vocês entenderem qual o diagnóstico, quais são os sintomas, e se você se identifica com isso, quais as soluções e que tipos de meio você pode utilizar para conseguir vencer essa doença. Por outro lado, gente, um movimento que vem ganhando muito destaque, seja no Brasil, seja aqui em Portugal, e seja em todo lugar do mundo, é o conceito do minimalismo. O que é o minimalismo? Diferentemente da questão de você não comprar nada, o conceito do minimalismo está ligado a você adquirir as coisas e somente as coisas que são necessárias para você. Não é você deixar de comprar um celular que você queira, não é você deixar de comprar o carro que muitas vezes é necessário para a sua vida, mas é você fazer uma análise do quão dispendioso é financeiramente para você adquirir essas coisas. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente não deva comprar nada, que a gente deva viver somente com o básico, com pouca comida, com pouca água, ou então morando num apartamento, numa casa muito pequena. A principal mensagem, tanto desse vídeo quanto do conceito de minimalismo, é a gente entender o seguinte: eu preciso ter uma casa, sim, mas vou dar um exemplo. Moro eu e minha esposa. Para que eu preciso de um apartamento de cobertura em Copacabana com 5 quartos? Ok, se eu tenho condições financeiras para isso, não tem problema nenhum adquirir. Se você consegue adquirir esse apartamento ou um carro zero a prestações e aquilo não vai causar para você um estresse para pagar, se aquilo não vai causar para você noites não dormidas, não tem problema nenhum. O que a gente precisa ter a consciência é: ganho 5 mil reais, consigo ter um Porsche? Consigo ter o iPhone Pro Max 16? Mas, sim, eu posso ter um carro mais popular, eu posso sim ter um celular um pouco mais barato do que um iPhone Pro Max de uma outra marca, da Samsung, da LG, contando que esse produto não me cause estresse para pagamento. Esse produto possa ser reposto caso venha a quebrar, caso venha a perder, caso eu seja roubado ou assaltado. O conceito do minimalismo é a gente poder valorizar as experiências e adquirir aqueles produtos e aquelas coisas que são essenciais. E não a gente comprar coisas, acumular coisas. Um exemplo, gente, inspirador para cada um de nós é o do Luiz Barsi, que ele é considerado um dos maiores investidores da Bolsa de Valores do Brasil. Um dos lemas dele é o seguinte: da gente poder utilizar o dinheiro com consciência, investir também parte do nosso dinheiro sem precisar ostentar, sem precisar ter gastos desnecessários, e a gente poder viver para dar um bom conforto para nós, para nossa família, e buscar viver de forma simples, valorizando as experiências pessoais e tentar aproveitar a vida da melhor forma. Então, gente, qual é a chave para tudo isso? Qual lição a gente consegue tirar desse vídeo que eu fiz para vocês? A lição tá ligada à nossa consciência. Eu quero que vocês saiam desse vídeo aqui entendendo que podemos sim consumir qualquer coisa, desde que o que adquirimos não cause um sacrifício, um estresse financeiro, um estresse físico, um estresse mental. O importante é quem nós somos, gente, e não o que nós temos. No momento que nós e cada um da sociedade valorizar o outro pelo que ele é e não pelo que ele tem, eu tenho certeza que o consumo, não só no Brasil, não só aqui em Portugal, como no mundo inteiro, vai ser muito mais consciente, principalmente a gente buscar ter uma melhor distribuição de renda e tentar acabar com a pobreza, seja no Brasil, seja em Portugal e seja em qualquer parte do mundo. Então, galera, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, se inscrever no canal, deixar seus comentários. Eu deixei de falar alguma coisa? Você concorda com o que eu falei? Você discorda do que eu falei? Se você discorda, também pode deixar o dislike. Toda interação é importante para o YouTube entender que esse vídeo foi relevante e ele poder partilhar para mais e mais pessoas. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo e tchau!